quero ler um texto da palavra de Deus. É claro, tem que ser da palavra de Deus, o texto bíblico, um versículo bíblico que eu queria refletir com os irmãos nesta manhã. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2, e depois do versículo 12. Amém? No mesmo capítulo, Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2, e depois o verso 12. E ao decorrer da nossa palavra nesta manhã, nós citaremos outros textos para que nós possamos acompanhar aquilo que Deus tem preparado para nós nesta manhã. Vamos ler? Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. Aqui, irmãos, o livro de Hebreus está citando o povo de Israel, que não entrou na terra prometida, ok? Então, é uma alusão à caminhada no deserto daqueles que não entraram na Canaã. Bom, então vamos continuar. Vamos ler de novo? Então, temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pereça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhes foi por proveito, porquanto não estava misturada, não estava contida com a fé daqueles que ouviram esta palavra. Versículo 12, porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus, irmãos, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E o verso 13, que eu quero ler também, diz: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes ou descobertas aos olhos daquele com quem temos que tratar. Irmãos, com quem nós temos que tratar? O que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, é que nós precisamos estar atentos para que depois de militar, depois de trabalhar tanto tempo, nós não consigamos entrar no nosso repouso, no nosso descanso. A descrição de Hebreus, irmãos, ela nos mostra a importância de aplicarmos à nossa vida os ensinamentos contidos na Bíblia, que é a palavra de Deus. E eu creio, irmãos, eu pelo menos penso dessa forma, que a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. Eu lembro que quando eu trabalhava na Ativa, na Petrobras, e chegava o dia de eu embarcar, fazia alguns embarques periódicos à plataforma aqui na Bacia de Campos. Quando eu entrava fazia chamada das pessoas que iriam embarcar, nós entrávamos numa sala e ali era colocado para nós um filme,
onde mostrava a cada um de nós que iríamos embarcar nas plataformas os manuais, o manual de sobrevivência e os equipamentos de segurança que nós deveríamos usar. Era chamado de briefing, ou seja, e ali passava um filme de como nós deveríamos proceder, desde o momento que nós embarcássemos na aeronave até o momento que nós desembarcássemos no aeroporto, lá no heliporto da plataforma. E lá nós éramos recebidos pelo segurança da plataforma, éramos levados novamente ao auditório da plataforma e ali nos era apresentada as normas de conduta dentro daquela plataforma. E nós deveríamos nos conduzir. Uma delas em especial, chamada plataforma de Pampo, você era obrigado a andar dependurado no pescoço com uma máscara, né? Por quê? Porque aquela plataforma, ela produzia um gás chamado sulfídrico, e este gás, ele quando há vazamento, ele propaga-se pelo ambiente, e quem está ali ao lado não percebe, só depois de um tempo que ele tem um cheiro de ovo podre. Por isso você tem que imediatamente colocar a máscara, e ela tem que dormir, você tem que dormir com ela no teu camarote, ao lado da tua cama, ou seja, um manual de sobrevivência. Era necessário saber todas aquelas coisas, para que no momento de emergencial, você saber como proceder. Houve um momento, irmão, uma plataforma que eu estava embarcado, na hora da janta. Na hora da janta, o alarme toca, e todo mundo larga a bandeja com comida, com sobremesa, com refrigerante, com suco em cima da mesa, e parte para o camarote, botar o seu colete salva-vida e se dirigir ao ponto de encontro. Aonde, se a emergência não for debelada, se o fogo não for debelado, então nós embarcaríamos na baleeira, desceríamos e navegaríamos mar adentro até chegar socorro para nos resgatar. Manual de sobrevivência. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela precisa ser lida, e não apenas ser lida, a palavra de Deus, ela precisa ser apresentada a cada um de nós como um manual que Deus deixou à nossa disposição, para que nós pudéssemos caminhar, que pudéssemos viver através dos seus ensinamentos. E se eu ler a palavra de Deus, se eu estudar a palavra de Deus como deveria estudar, como todo crente deveria estudar, irmãos, eu perceberia que para todas as áreas da minha vida, seja ela pessoal, empresarial, social, seja em que área for, eu vou encontrar sempre algo que vai me direcionar. Às vezes as pessoas encontram comigo e dizem: pastor, como é difícil entender a vontade de Deus para a minha vida. E quantas vezes eu vejo pessoas usando os seus próprios interesses, dizendo ser a vontade de Deus, quando na verdade é vontade própria. Quando na verdade eu quero dar autoridade bíblica àquilo que eu decidi fazer. Então Hebreus, ele nos mostra a importância de nós aplicarmos à nossa vida os ensinamentos contidos na Bíblia. E queridos, quando eu faço isso, isto faz toda a diferença na minha vida. Faz toda a diferença na minha vida, quando eu aplico os ensinamentos da palavra de Deus à minha vida. Preste atenção, alguns anos atrás, perto de 30 anos atrás, mais ou menos, eu pastoreava uma igreja, a primeira igreja que eu pastoreei em Macaé. Um certo dia fui procurado por uma jovem que já tinha sido mãe, solteira, e essa jovem, ela me procurou no meu gabinete e disse: pastor,
eu quero pedir o meu desligamento do hall de membros da igreja. Aí eu levei aquele susto, né? Mas a irmã quer pedir o desligamento do hall de membros da igreja, por quê, minha irmã? É porque eu conheci um rapaz e eu vou morar com ele. E como eu sei que a igreja ela não concorda, como eu sei que há uma doutrina, há uma disciplina, um código de disciplina na igreja, eu quero me desligar na igreja. Aí eu falei, me fala um pouquinho sobre isto. Me fala um pouquinho sobre esse relacionamento. Como é que você conheceu esse rapaz? E ela contou como ela conheceu o rapaz. E eu perguntei a ela, ele já foi casado? Foi. Ele tem acho que 4 filhos. É isso? 4 filhos. Eu falei, tá, e você vai pegar os 4 filhos deles, mais os 2 que você tem. Eu falei, você já parou para pensar que ele está querendo uma empregada dentro de casa? Para cuidar dos filhos, da casa, fazer comida, alimentação para ele? Ela falou assim, não, pastor, o senhor está enganado. Ele gosta de mim, ele me ama. Fica tranquilo. Eu sinto que é a vontade de Deus. Ainda usa Deus. Falei, tá bom, minha irmã, o que eu posso fazer? E ela foi morar com o rapaz, não deu um mês, irmãos, não deu um mês, ela voltou, em lágrimas. Pastor, o senhor tinha razão, não é nada daquilo que eu pensei que fosse, não é nada daquilo. Irmãos, preste atenção, a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz. E sendo viva e eficaz, a sua mensagem, os seus ensinamentos têm como propósito fazer de nós pessoas inteligentes, pessoas que sabem como proceder, pessoas que não vivem de acordo com a sua própria vontade, mas de acordo com a vontade de Deus, coisa muito difícil nos dias de hoje, irmãos. Coisa muito difícil nos dias de hoje. E a maior importância da Bíblia para nós, porque ela é a revelação de Deus a nós. Através dos tempos, Deus se revelou de várias maneiras, através de profetas, através de sacerdotes, de levitas, até através de uma jumenta, ele se apresentou a Balaão, um animal. E hoje, ele se apresenta através da tua palavra, a Bíblia, que está entre nós. E ao longo desse tempo que nós temos a Bíblia à nossa disposição, ela sofreu algumas não atualizações, para que ela pudesse ser considerada canônica, fiel, dispenseira daquilo que Deus tem para nós. Ela passou por vários concílios, e alguns livros que faziam parte do cânon, ou seja, dos livros sagrados, não deixaram de fazer parte, porque eram livros considerados históricos. Eram livros considerados históricos ou não inspirados. Se vocês quiserem perguntar aos meus alunos, aqueles que eu estou discipulando, eles vão te responder quantos livros tem a Bíblia, quanto tempo demorou para ser escrito a Bíblia, em quantas partes a Bíblia se divide, quantos homens escreveram a Bíblia. Eles vão saber por quê? Porque eu ensino para eles. Agora na pandemia, eu tenho aula todas as quartas-feiras às 9h30 da manhã, via online. Estou discipulando 4 pessoas. Uma desistiu. Aliás, desculpe, 5. E uma na quarta-feira de tarde. 5 pessoas eu estou discipulando. E eu quero ensinar a Bíblia para eles.
Eu quero mostrar para eles o que é a Bíblia, quem inspirou homens a escrever a Bíblia. Em algumas vezes o próprio Espírito Santo ditou o que o escritor deveria escrever. Então, queridos irmãos, isso torna a Bíblia diferente de todos os outros livros existentes e explica a razão por que devemos procurar sempre os seus ensinos para orientar a nossa vida e as nossas decisões. O estudo da Bíblia nos ensina que Deus, Ele separou um povo santo, Ele separou um povo particular para ser o intermediário da revelação a partir de Abraão. Deus escolheu o povo de Israel. Deuteronômios capítulo 14 e no versículo 2, nós lemos o seguinte: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Irmãos, desde o Velho Testamento, a partir de Abraão, Deus escolhe um povo, e Ele se mostra, Ele se revela a toda a humanidade através deste povo escolhido dentre todos os povos. Isso tem que entrar na minha mente, tem que fazer a diferença aqui e aqui, porque se fizer a diferença aqui e aqui, irmãos, o meu caminhar, a minha vida vai ser uma vida sem tropeço. Ou seja, eu posso até tropeçar, mas eu não vou ficar caído. Conhecendo Pedro as Escrituras, ele amplia o sentido desse texto quando ele escreve na sua segunda epístola. Na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, quando ele amplia esse conceito de povo adquirido, quando ele amplia esse conceito de povo exclusivo de Deus, e ele diz: mas vós, agora nós estamos no Novo Testamento, Deuteronômio foi lá no Velho Testamento, e agora Pedro diz: vós hoje sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que possais anunciar as virtudes daquele que vos chamou, da onde, irmãos? Das trevas, para onde? Para a sua maravilhosa luz. Como geração eleita, eu não posso andar em trevas. Como geração eleita, eu fui chamado, queridos, eu fui eleito sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E eu fui adquirido de que maneira? Com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E cada gota desses pregos nas mãos, nos pés e da lança, cada gota desse sangue simboliza o amor de Deus por nós. Cada gota diz: eu te amo, Adauri, eu te amo, David, eu te amo, Eliane, eu te amo, Keila, eu te amo, José Carlos, Neto, eu te amo, Mateus, eu te amo, Eliane, eu te amo, Geilson, eu te amo, Roberta, eu te amo, esqueci o nome. É isto. Nós somos um povo adquirido. Ele nos tirou das trevas, nos chamou das trevas do pecado, das trevas que nos mantém no pecado, aprisionados no pecado, e aprisionados no pecado nós somos condenados ao inferno. Mas a gota de Jesus Cristo, de sangue, na cruz do Calvário, diz: eu agora te chamo das trevas para a luz. Que a sua luz possa irradiar entre todos os povos e nações, e aqui estamos nós, sendo um povo escolhido, irmãos, um povo eleito por Deus, um povo separado por Deus para ser chamado de seu. Este povo precisa conhecer a sua palavra e se aplicar
e se aplicar a usá-la no seu dia a dia. Eu me espanto quando eu vejo cristãos ou crentes, não sei como é que eu posso chamá-los, pessoas que não sabem dizer a razão da sua fé. Pessoas que não sabem dizer a razão da sua fé. E Jesus Cristo, ele descreve bem este povo, ele diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Porque se vocês conhecessem as Escrituras, vocês saberiam que é ela que fala de mim. É ela que fala de mim. Eu vejo crentes, né, inteligentes, sábios, no que diz respeito à cultura secular, mas no que diz respeito ao ensino espiritual, levariam 0, infelizmente, levariam 0, porque não conhecem a palavra de Deus, não sabem o que está contido na palavra de Deus. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa, eu só conheço alguém quando eu me disponho a conviver com esta pessoa, quando eu sou íntimo desta pessoa. Vocês querem saber quem eu sou? Pergunte àquela senhora bonita ali, que está casada comigo há 46 anos. 49 anos ela me conhece. Pergunta a essa bonitona, quem é o pastor Adauri? Se é este camarada que se apresenta aqui todos os dias pela manhã, na oração da madrugada, nas quintas-feiras, no culto noturno. Ela me conhece, eu a conheço. Então, queridos, eu só conheço alguém quando eu me disponho a conviver com esta pessoa, ser íntimo dela. Com Deus não é diferente. Não basta ouvir falar de Deus. Não basta ouvir falar do Deus que as Escrituras revelam a nós. Queridos, com Deus não é diferente. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso conhecer este Deus que eu digo servir. E eu só o conheço quando eu tenho experiências pessoais com Ele. A experiência da minha esposa não vale para mim. A minha experiência não vale para ela. A experiência do seu pastor não vale para você, do teu marido, da tua esposa, do teu irmão em Cristo, do teu amigo, do teu pai, seja de quem for, não vale. Porque você precisa ter um conhecimento pessoal com Ele, uma experiência pessoal com Ele, uma comunhão com Ele. Como é que eu vou servir alguém que eu não conheço? Eu vou servir apenas de palavras. É o que Paulo diz lá em Romanos 12. Paulo diz em Romanos 12 que nós devemos apresentar ao Senhor um culto racional. Paulo diz: olha, não se conforme com este mundo. Não se conforme com este mundo, mas que as vossas mentes sejam transformadas, renovadas pelo entendimento, para que vocês possam conhecer qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Portanto, a Bíblia deveria ser, irmãos, para nós um livro de cabeceira, mas não um livro de superstição, ok? Há muitas pessoas que vão dormir à noite, pega a sua Bíblia, coloca debaixo do travesseiro e dorme. Ou Salmo 91 e fica aberto na sua estante. Ou Salmo 23, fica aberto ali. Talismã, um talismã. Queridos irmãos, a Bíblia deveria ter uma santa vontade de todos os dias lê-la.
e não apenas ler, aplicar à minha vida o que nela está escrito a partir da sua revelação a homens que a escreveram. A leitura dessas escrituras deveria agir em nossas vidas a ponto de trazer uma transformação total e genuína. Você se lembra como que você se converteu? Pelo menos a história que você contou é que um dia você estava na casa do seu primo e a Bíblia estava aberta em cima da mesa, você curiosamente que ia para o baile, que você era um DJ, alright? Certo? Então está correto. Você pegou aquela Bíblia que estava em cima da mesa e leu aleatoriamente. Foi isso, David? Ela falou com você aquele dia? Tira só para eu ouvir você direito. Eram os 10 mandamentos. Êxodo 20. Aqui está. Quantos anos tem isso? 20 anos. 20 anos. Por isso a palavra de Deus, irmãos, ela é viva. Eu me emociono quando eu falo isso. Eu me emociono quando eu falo do poder da palavra de Deus de mudar as pessoas, de transformar as pessoas. Ninguém chegou para o David e pregou para ele meia hora um sermão. Ele deve ter demorado aí uns 3 minutos, talvez, para ler esse texto. Não mais do que isso. Foi suficiente. Irmãos, a leitura dessas escrituras deveriam agir em nossas vidas a ponto de trazer transformação total e genuína. Deveria agir dessa maneira. Deixa eu voltar um pouquinho lá para o Deuteronômio 17, versículos 18 a 20. Já estou terminando a minha palavra nesta manhã. Deuteronômio 17, versículos 18 ao versículo 20. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes e dos levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor o seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Prestou atenção na leitura? Eu li devagar, de propósito. Cada rei que se assentasse no trono de Israel deveria escrever para si, num livro particular, num diário, numa agenda, não sei, fosse o que fosse, deveria escrever, ou seja, um traslado da lei, deveria escrever toda a lei, tirar do original, e esse original estava guardado com os levitas, estavam guardados com os sacerdotes. Então o rei deveria pegar essas leis e escrever, para que ele pudesse ter diante de si e lê-la todos os dias, para trazer à memória que esta palavra deveria ser cumprida. E ele explica o porquê: para que o seu coração não se ensoberbeça, para que você não se torne orgulhoso, para que você saiba que fui eu que coloquei você neste reino, fui eu que coloquei você neste trono, para que você não se levante contra o seu irmão, para que você saiba governar, para que você saiba discernir
o seu direito e o direito daqueles a qual você governa sobre eles. E não se aparte de ti o mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda. Qual é o objetivo? Para que os dias fossem prolongados, e não apenas os dias, não apenas os seus dias como pessoa, mas os dias do seu reinado diante de Israel. Olha só, irmãos, valeu para eles, vale para nós. Lá nos mandamentos que o David leu, tem um mandamento específico aos filhos. E quem não é filho aqui, levante a mão. Todos nós somos filhos, na verdade. Todos nós somos filhos. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que prolongue os teus dias na face da terra. Tem muitos filhos tendo seus dias encurtados porque não honram os seus pais. Não honram os seus pais. Irmãos, Josué, quando estava para entrar na terra prometida, foi dito a ele a mesma coisa: não aparte de ti o livro da lei. Então você não vai olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas para onde? Para a lei, para a palavra, para o Deus que está escrito nesta palavra, para que você possa prosseguir caminho reto. Não pegue desvio nem para a direita e muito menos pela esquerda. Na palavra de Deus não há desvio, ok? Não há desvio. Há muita gente aí dizendo pregar a palavra de Deus com desvios, com atalhos. Não há atalho, meu irmão. Não tem atalho. Ou eu sirvo ou eu não sirvo. Ou eu sou servo ou não sou servo. Ou eu sou um cristão ou eu não sou um cristão. Eu tenho que ser cristão, não crente, porque crente é o diabo e treme. Cristão significa pequenos cristos. Então nós somos pequenos cristos se nós somos cristãos. Irmãos, 10 horas, a palavra de Deus, ela fala tantas coisas. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro pregando essa palavra, mas eu quero ler o texto de Mateus 24, versículo 35. Mateus 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão. Quem pode completar? Mais uma vez, irmãos. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha só. E Apocalipse diz que a palavra de Deus, ela é completa. Ninguém precisa acrescentar mais nada. A palavra de Deus não precisa ser revisada. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, mas ela precisa sim ser contextualizada, mas mudada não, porque ela é completa. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Entenderam? Esta é a palavra de Deus. Não tem que ser acrescentado, não tem que tirar nada, porque ela é completa, porque ela foi descortinada a nós por homens santos, inspirados por Deus. E em alguns momentos
o próprio Espírito Santo, como eu disse agora há pouco, ditou as palavras que deveriam ser escritas. Irmãos, como esse Deus é tremendo. Como esse Deus é tremendo. Este Deus um dia olhou para um homem. E este homem, ele perseguia a igreja de Cristo. Este homem, ele tinha cartas, ele tinha autorização, ele tinha autoridade para perseguir, prender, mandar açoitar, fazer o que ele quisesse com os cristãos, porque ele achava que fazendo isso ele estava zelando pela lei judaica. Mas um dia este homem teve um encontro com Deus, e a sua vida a partir dali já não foi mais a mesma. Um clarão dos céus jogou aquele poderoso homem por terra, a ponto dele ouvir a voz de Deus dizendo: Saulo, Saulo, duro é para ti lutar contra mim, Saulo. Senhor, quem é? Ele diz: eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. E queridos, quando este homem teve este encontro com Jesus Cristo a caminho de Damasco, a sua vida já não foi mais a mesma. E este homem foi separado por Deus para ser um vaso de honra. Foi isto que em sonho Ananias ouviu: ele é para mim um vaso de honra para pregar a palavra aos gentios. E Paulo escreveu quase a metade dos livros do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Paulo escreveu 13, quase 50%. Faltou meio. Se ele fizer parceria com algum outro, né? Aí sim. Mas 13 livros que servem de base para a nossa vida cristã. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. E lembre ainda do que Pedro falou na sua segunda epístola, no capítulo 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Olha o que Moody falou a respeito da Bíblia. O mesmo testador fez ambos os testamentos. Martinho Lutero, olha o que Martinho Lutero falou: até o fim dos tempos precioso, o velho livro será a única resposta às indagações da humanidade na busca de Deus. E Thomas Taylor, ele fez a seguinte declaração: a qualificação mais importante exigida do leitor da Bíblia não é erudição, mas sim rendição. Não perícia, mas disposição de ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Deus, por nos permitir trazer esta palavra a respeito da Bíblia, que é a revelação do Senhor a nós. Que nós possamos, ó Deus, usar este manual que está à nossa disposição. Esse manual, ó Pai, é descrito pelo Senhor e que nos descortina um Deus tremendo, maravilhoso, um Deus perdoador, um Deus redentor, um Deus que anda conosco, um Deus que nos capacita no caminhar dia após dia. Ó Pai, que a Tua palavra em nós possa ser viva e eficaz e produzir em nós, ó Deus, o propósito para o qual ela foi escrita. Assim nós oramos
no doce nome de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém.